Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Tetzaveh, que significa ordena. A Parashá vai de Êxodo 27:20 até o 30:10. Nós vamos começar a falar sobre esta porção da Torá e vamos trazer um ensino sobre o azeite. Êxodo 27:20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candelabro, a menorá, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aqui nós temos um ensinamento muito interessante, porque nós estamos falando sobre o azeite. Por quê? O azeite deveria ser trazido para que ele pudesse fornecer essa luz contínua para o tabernáculo. Aqui nós entendemos uma coisa que é muito importante ser falado. O azeite, ele se origina na oliveira, que depois de ter os seus frutos colhidos e macerados e apertados, então a azeitona libera esse azeite. A Torá usa um termo aqui, katit, cuja gematria dele é 830. Katit é batido, ok? Amassado, para que a azeitona possa liberar o azeite. E aí, nós temos uma alusão nessa gematria de 830 aos dois primeiros templos. Um que ficou de pé por 410 anos e o outro por 420. Sendo assim, esse azeite batido remete aos dois templos, ao tempo de existência deles. E agora, uma outra coisa que ocorre é que se você pega a azeitona in natura e você pega aquela azeitona sem que ela seja temperada, nada, e você morde ela é muito azeda, ela é muito amarga. Quando a azeitona ela é apertada, o amargor dela sai. E o azeite não é azedo e nem amargo. Isso é uma alusão ao povo de Israel, a nós que somos judeus, que para retirar de nós o melhor que nós temos no nosso interior, o que o Eterno faz? Amassa, aperta, para arrancar de nós aquilo que nós temos de melhor. E é engraçado que quanto mais você espreme, quanto mais você bate, melhor fica. Enquanto o povo de Israel viveu tempos bons, eles começaram então como todo ser humano, né? A ficar relaxado, tranquilo e achar que estava tudo bom, tudo bem. E quando vinham as perseguições, o Senhor conseguia extrair deles santidade, espiritualidade, bondade, sucesso. É engraçado, irmãos, parece que nós só funcionamos debaixo de pressão. E olha só como isso também é interessante, quando a gente volta para o tema azeite. O que o azeite traz para a gente? O azeite traz uma coisa muito interessante, porque o azeite, ele fala para a gente que quando você coloca ele misturado com a água, o azeite flutua sobre a água. Ele fica por cima, ele não se mistura. E aí, o azeite puro tem essa personalidade. E os filhos de Israel são assim entre as nações. Os filhos de Israel flutuam, estão por cima. Ah, Rabino, você quer dizer que o judeu é melhor do que os outros? Não. Nós não somos melhores, mas o Hakadosh Baruch Hu,
nos dotou de coisas que nos tem dado a condição de podermos estar numa posição diferenciada. Então, isso traz para a gente uma condição completamente nova. Continuando a falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma consideração importante a ser feita, porque em relação ao plano espiritual, nós somos considerados Am HaSefer, ou seja, o povo do livro. E o livro dos livros foi escrito por judeus. Tanto a Torá, Tanakh, quanto o Brit Hadashah, todos esses livros que são livros sagrados, foram escritos por judeus, que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que, nas suas histórias, nos seus relatos, no seu dia a dia, deram origem a esses escritos. A vida dessas pessoas, ela se refletiu nos escritos bíblicos. E aí, nós vamos mais uma vez entender a importância desse azeite que sai do povo de Israel, dessa unção que sai de Israel, desse poder e dessa autoridade que sai de Israel para as nações do mundo. E olhe só como isso é importante, porque o judeu, onde ele anda, ele carrega bênção, sucesso, vitória e unção. Porque nós não deixamos de orar, nós não deixamos de obedecer às Escrituras, nós não deixamos de ter temor aos céus. E isso traz não só a santidade, como também o poder e a autoridade. Nós temos muitos dos nossos sábios, muitos rabinos, que quando abrem a boca, não saem só simples palavras. As palavras são imbuídas de poder e de autoridade, são profecias. E aí a gente começa a entender que aquele azeite é falado na Torá, ele se manifesta na vida do nosso povo. Ora, isso é uma coisa natural, isso é uma coisa normal. E aí, esse azeite, ele precisa acender essa lâmpada, a Ner Tamid, essa lâmpada contínua, porque o fogo ele não poderia se apagar. E aí, nós vamos novamente compreender que a luz que está dentro de nós não pode deixar de brilhar. Essa luz precisa brilhar continuamente. Um outro detalhe, que quando nós estamos falando sobre o povo de Israel, nós estamos falando de um povo que foi escolhido com propósitos espirituais que vão convergir para os propósitos físicos, ou seja, toda a ação espiritual do povo de Israel redundará em bênçãos físicas para Israel e para o mundo. Isso é uma coisa óbvia. E outra coisa interessante, irmãos, quando nós falamos de azeite, nós estamos ligando isso com comida, porque o azeite, além de ser usado para menorar, além de ser usado como remédio, ele é usado na culinária judaica. As comidas que nós consumimos, elas estão sempre regadas a azeite. E isso também é uma questão profética. Mas uma coisa que eu quero te mostrar é que quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de comer comida kasher. E a comida kasher, ela é um alimento para o nosso intelecto, porque nós estamos obedecendo os preceitos da Torá. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo em nível de obediência, nós então recebemos como algo espiritual e físico. Ou seja, o espiritual vai trazer a consecução das coisas físicas para a nossa vida. Baruch Hashem. Então, esse óleo para menorar,
Ele representa um óleo, uma unção que trabalha o intelecto do homem, que trabalha essa parte cognitiva do homem, que atua trazendo para o homem uma luz para ele poder enxergar não só os mistérios do Criador e da criação, mas também resolver problemas que à vista de outras pessoas são insolúveis. Quantos casos desse nós tivemos já nesse nosso tempo de ministério? 33 anos trabalhando pelas coisas do Senhor, falando sobre Israel, e nós vimos muitas vezes isso acontecer. Problemas que não tinham soluções e nós fomos orar. Eu estou dizendo de problemas seculares, irmãos. Pessoas envolvidas com questões seculares. Não estou falando de questão de Torá, de religião. Eu estou falando de coisa secular. Essas coisas que foram resolvidas através de oração e, num abrir e fechar de olhos, a pessoa envolvida naquele problema recebeu a solução milagrosamente. Por quê? Porque houve uma junção do espiritual com o físico, o secular. O espiritual invade o secular e resolve as coisas. Se você parar para pensar, o povo que mais cria, o povo que mais inventa coisas é o judeu. E ele é que traz à existência as soluções para problemas do nosso cotidiano. O celular que nós temos nas mãos, o chip de computador, é tudo coisa de judeu, tá? Nós temos um aplicativo de celular para mostrar para a gente o caminho, ele se chama Waze. Esse aplicativo foi criado por um judeu. Então você imagine que o aplicativo foi criado porque ele queria saber o endereço de uma rua em Tel Aviv. E ele era estudante nessa época. Não sabia o endereço e disse, eu vou criar um aplicativo que eu tenho um mapa na minha mão, no meu celular, para mim me guiar e andar na cidade de Tel Aviv. Ele criou o aplicativo para ele, uma solução caseira, entre aspas, se tornou um padrão mundial. Você imagina então como a unção do Eterno é poderosa, como o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, atua na vida das pessoas, a fim de trazer essas soluções, de olhar para algo e dizer assim, isso é assim, isso pode ser feito daquela forma, e alcançar, abençoar a vida de outras pessoas. Você entendeu? Então, quando a gente fala da comparação do povo judeu com a oliveira ou com a própria azeitona, nós estamos falando o seguinte, que apesar do povo de Israel ter sido banido na história para outros lugares do mundo, onde o judeu está, ele acaba se tornando um referencial. Por onde ele anda, a essência dele é uma essência judaica, é uma essência pura. É uma essência que carrega essa unção do Senhor. Então, ele, em todos os lugares por onde ele anda, ele busca ajudar e resolver as questões. Então, os líquidos que nós temos, a grande maioria deles, quando eles se misturam, eles se tornam uma mistura homogênea. Você não consegue distinguir um do outro. Já o óleo, no caso o azeite, ele é uma exceção. Ele não se mistura, ele mantém a sua pureza. Assim é o povo de Israel. Nós temos mantido a nossa pureza, mesmo que nós estejamos espalhados entre os povos. Nós ainda tememos ao Eterno, guardamos nossos nomes judaicos, casamos entre nós, obedecemos Torá, somos servos de Yeshua, que é um judeu, Baruch Hashem, entendeu? Então tudo isso está conectado com essa questão do azeite. E ele é uma figura também do Ruach HaKodesh. Ou seja, essa luz, esse poder e essa autoridade estão conectados com o Ruach HaKodesh. Olha que coisa gostosa, que coisa linda. Por isso, quando a menorá ela foi acesa, a tradição judaica diz que a luz da menorá é mais preciosa para mim que a luz do sol ou da lua, diz o Eterno. Por quê?
porque a luz da menorá simboliza os filhos de Israel acesos, despertos, prontos para o serviço. O sol e a lua foram criados, eles estão ali servindo ao Eterno de forma mecânica, automática. Eles fazem aquilo que foi determinado para eles cumprirem dentro das leis naturais. Já nós não. Nós servimos ao Senhor não porque nós temos um chip, um robozinho que simplesmente repete as ordens. Nós servimos ao Senhor porque nós o amamos, porque nós queremos o melhor, porque nós sabemos que Yeshua é a nossa fonte de vida. Não há nada melhor do que isso. Por isso, a gente precisa entender, o Eterno não precisa da nossa luz. Por que ele pede para a gente acender a luz da menorá? Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo um ato de obediência e eu recebo créditos, méritos por causa disso. Entendeu? Então, se o Eterno não precisa de luz, por que eu tenho que fazer isso? Eu queria que você entendesse que até as janelas do Beit HaMikdash, do templo, elas eram construídas de uma maneira bastante singular. Ao invés de elas serem largas por dentro e estreitas por fora, né? Elas eram estreitas por dentro e largas em direção ao exterior, ou seja, a luz saía do templo para o mundo. Não era do lado de fora para o lado de dentro. Era ao contrário. Sendo assim, nós entendemos que a luz sai de dentro. A luz importante não é a luz do sol, da lua ou das estrelas. Como eu já disse, a luz que importa para o Eterno é aquela que está dentro dos nossos corações. Essa luz que precisa sair, emanar de nós, para que nós possamos então, através disso, levar as pessoas à luz do mundo, Or Haolam, que é Yeshua. Nós carregamos essa luz dentro de nós. E isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque essa luz que é carregada dentro de nós, ela é uma breve e pequena restituição do que foi a luz de Adão, quando ele foi criado. Porque Adão, quando ele foi criado, o corpo todo dele era o corpo de luz. A tradição judaica diz que ele era como se fosse uma luz ambulante. Então você imagina que quando houve o pecado, essa luz se apagou. A luz externa dele sumiu. Quando Yeshua vem, qual é o objetivo dele? É reacender essa luz interna e ela vai ter pequenos lances de manifestações externas. Algumas pessoas vão enxergar a nossa luz e isso já é um reflexo da criação do homem, ou seja, isso é um momento que vai mostrar que nós estamos reconectados com Adão e que aquela luz que na eternidade, no Gan Eden, brilhava dentro e fora de um homem que era eterno, agora brilha dentro de um homem que é mortal, mas que está a caminho de se tornar eterno. Ok? Então isso é muito importante a gente entender. Por isso que a luz da menorá, Ner Tamid, ela é tão extraordinária para a gente entender que isso é algo que vai sair de dentro de nós. Então, nós precisamos carregar essa luz por onde nós andarmos. Nós não podemos permitir que essa luz dentro de nós se apague. Não dá para a gente simplesmente dizer assim, eu não quero mais ser essa luz. Porque aquele que não está na luz está nas trevas. Não existe um meio termo entre luz e trevas. Ainda que a luz seja pequenininha, ela continua sendo luz. Entendeu?
Então, nós não podemos abrir mão, nem que a nossa luz seja pequena. O que nós precisamos pedir ao nosso querido Yeshua é: aumenta a minha luz. Aumenta a unção que está na minha vida para que essa luz possa, então, brilhar e ir para muito longe. E essa tem que ser a nossa oração. Porque essa luz, ela precisa continuar aumentando e alcançando outras vidas. E o interessante, para a gente dar uma continuidade, tá? É que isso deveria ser levado até esse hora da menorá, devia ser levado para a tenda da congregação, ia ser colocado fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e os seus filhos iriam colocar isso em ordem desde a tarde e pela manhã perante o Eterno. O estatuto perpétuo será pelas suas gerações aos filhos de Israel. É interessante que essa luz vai para dentro do tabernáculo e ela fica num lugar chamado lugar santo, onde está a menorá, o átrio. Depois nós temos o lugar santo e o santo dos santos. Ok? Então, essas três dimensões do tabernáculo nos mostram o seguinte, que aquele lugar era um lugar muito especial, porque ele simbolizava o homem com três dimensões. E aí, esse lugar chamado tenda da congregação, ele em hebraico é conhecido como Ohel Moed. E o Ohel Moed é tenda da comunhão, é tenda do encontro, é um lugar de reunião. A menorá, o óleo, o azeite e esse fogo deviam estar ali. Por quê? Porque é o lugar em que o homem se encontrava com o Hakadosh Baruch Hu. Quando nós... tem uma coisa muito engraçada, irmãos, que dentro do cristianismo tem uma postura, digamos assim, diária, que é assim: nós vamos para a igreja. Então, como é que a coisa funciona? Dá uma abertura e tem o período de louvor. E o período de louvor, às vezes, precisa ser um pouquinho mais longo. Por quê? Porque, geralmente, o que se diz entre os líderes é que o período de louvor é para esquentar o povo, para o pessoal acordar. E depois, já vem uma mensagem, logo depois, para dar aquela conectada. O tabernáculo mostra para a gente que não é assim. Depois que eu entrei, eu já estou quente. Eu já estou diante do Eterno. A concepção correta é nós sairmos das nossas casas prontos. Ou seja, eu já saio de casa cheio do Espírito Santo, já orei, já busquei a face do Senhor, já estou preparado para começar a agradecer. Quando eu estou cantando, é uma expressão da minha gratidão, não da minha necessidade. Eu não vou manifestar minha necessidade naquele momento, eu vou louvar. Você está entendendo? A gratidão que eu tenho que colocar para fora. E essa gratidão é que faz toda a diferença. Ela não é para me aquecer. Eu vou agora... Vou ver se eu entro no ritmo. Não, eu já tenho que chegar no ritmo. E o meu ritmo qual é o meu ritmo? Eu estou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia! E nesse momento, eu estou tendo um encontro com o meu Senhor e meu Deus. Você entendeu? Este é o caminho correto para a gente poder buscar a face do Senhor. Então, quando eu vou para uma sinagoga, para uma congregação judaico-messiânica ou para uma igreja, eu estou indo para onde? O lugar que ele simboliza o tabernáculo e o templo. Ele é um Ohel Moed, um local de reunião, uma tenda de reunião, um local onde eu me encontro com ele. Não que eu esteja separado dele, mas ali eu estou em comunhão com uma parte do corpo, me encontrando com o meu Senhor, em uma unidade. E aí, quando há unidade, o salmista diz que o óleo é derramado. Então, por que a gente precisa estar presente nas nossas reuniões? Por que nós precisamos estar presentes em unidade?
porque essa presença em unidade libera dos céus uma unção. Se você parar para pensar, em Atos capítulo 2, eles se reuniram com um propósito único: vamos buscar ao Senhor na festa de Shavuot. Os discípulos já estavam orando, eles passaram 10 dias orando no cenáculo. Quando chegou o dia de Shavuot, eles não precisavam se aprontar para nada, estava todo mundo pronto. Então, quando eles chegaram diante do templo para a festa de Shavuot, o Espírito Santo desceu. Pá! Você entendeu isso? A preparação já tinha que ter sido feita. Então, naquele momento, houve aquele irromper da glória e o cumprimento da profecia de Joel. Isso tudo mostra para a gente o caminho que nós temos que seguir. E tudo isso conectado com o quê? Com o óleo, com o azeite, que denota para mim e para você que a nossa luz tem que estar acesa. Eu tenho que estar sempre pronto, que eu tenho que receber essa unção e eu tenho que ser um canal para distribuir a unção. Luz, eu tenho que distribuir para as pessoas. Entende isso? Então, todo esse processo do qual nós estamos falando, ele faz parte deste nosso dia a dia, deste nosso mover que Yeshua deixou para nós através do Ruach HaKodesh. E aí, a gente entende que há uma necessidade da gente poder estar preparado, chegar preparado. Até a nossa roupa, ela tem que ser uma roupa diferente. Eu não posso ir para um lugar desses, eu vou com uma calça jeans rasgada, eu vou lá com o meu tênis, eu vou de chinelo de dedo, de bermuda. Por favor, você vai entrar diante do Rei dos Reis. Você não vai ver seu amiguinho na casa dele, ou você não vai para a escola. Se bem que eu acho que a escola também não deveria admitir esse tipo de uniforme, tá? Então, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que olhar para essa situação e saber que até a minha roupa ela tem que ser diferente para entrar num lugar desse. Um exemplo disso é que a Torá diz o seguinte, Êxodo 28, 2, e farás vestidos santos a Arom, teu irmão, para glória e ornamento. Como assim? As roupas para Arom e os seus filhos deveriam ser trajes santos, trajes que refletissem o senhorio daquele que eles servem. Eles não estavam indo para um lugar qualquer, eles não estavam indo, vamos para a tenda do fulano para a gente se reunir, bater um papo e tomar um lehaim, como a gente diz, né? Tomar um pouco de vinho, fazer lehaim, a vida. As roupas, elas são para glória e ornamento, elas são elementos de destaque na vida daquela pessoa. Por isso nós temos que ir para as nossas congregações, para as nossas sinagogas e para as nossas igrejas muito bem vestidos. Não é só na época das festas. Nas festas, o próprio nome já diz, eles são momentos festivos, aí você já tem que ir com uma roupa diferente, você já tem que ir bonito. Eu costumo dizer que a gente tem que chegar na festa lindo, porque nós vamos estar mais uma vez diante do Senhor, que através de uma intervenção na história, permitiu que aquela intervenção se transformasse numa festa, ok? Então, isso é algo óbvio. Se você pega o calendário das festas bíblicas, eles são a sua maioria intervenções do Senhor, que se transformaram em festas, em memoriais eternos. Quando eu vou então para a presença do Senhor, eu tenho que estar indo diante dele dizendo o seguinte, eu estou indo diante do Hakadosh Baruch Hu, e eu estou com essa roupa, eu estou indo com uma postura santa, porque eu sei diante de quem eu estou me apresentando. Será que isso está claro, irmãos? Será que nós conseguimos compreender isso bem? Pessoas que carregam a unção do Senhor não andam de qualquer jeito. Pessoas que são tementes ao Senhor não andam de qualquer jeito.
eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de homem também. Entendeu? A pessoa pode dizer assim, mas eu sou jovem, e daí? Você precisa ser um jovem mal vestido? Você precisa ser um jovem que não tem zelo pelo seu próprio corpo, ou que não sabe diante de quem você está se apresentando? O jovem é inteligente. Então, nesse caso, você deveria estar diante do seu Senhor de uma forma decente. Ah, Rabino, mas a minha roupa não é indecente, mas ela é apropriada? Porque nós já vimos dentro de igrejas roupas que não eram decentes. Não só de mulher, como também de homem. Então, quando a gente fala de estar diante do Senhor, a roupa ela é muito importante também. Por quê? Porque nós estamos nos revestindo de um homem restaurado. Paulo fala disso. Então eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Não dá para mim pegar o meu padrão lá de trás e seguir aquele padrão. Sabe, até quando uma pessoa chega entre nós, ela está vindo com outro padrão, não tem problema. A gente entende que ela não vai chegar, não vai haver uma transformação instantânea. Mas, com o passar do tempo, vai havendo o quê? Uma adequação. E é muito interessante que o critério que nós usamos é um critério de não, como é que eu vou dizer para você? Nós não obrigamos as pessoas a fazer alguma coisa. A gente deixa a pessoa chegar, olhar e dizer, é isso que eu quero. A gente vai ficar aqui, vou. Becedro, então fique. E as mulheres, é uma coisa interessante, que tanto mulher quanto homem, os homens chegam para mim e falam assim, Rabino, eu estou vendo aqui todo mundo de kippá, todo mundo de talit, eu sou obrigado a usar? Eu digo, obrigado você não é não. Mas você tem que estar se portando diante do Eterno de uma forma correta. Ah, tá bom. Daqui a pouco ele me pergunta, Rabino, onde eu compro um kippá? Aí já passa a usar o kippá. Passa mais um tempo, Rabino, eu entendi o que é o talit. Onde é que eu compro um? O senhor me ajuda? Os irmãos entenderam? E assim acontece com as mulheres. Elas começam a olhar as irmãs da congregação e começam a ver que há uma diferença nas roupas que as irmãs usam para a roupa que ela está chegando. E naturalmente vai havendo uma adequação. Por quê? Por causa da unção que repousa sobre nós. Nós não precisamos impor nada para as pessoas. Mas o próprio Espírito Santo, ele vai se comunicando e falando com as pessoas. Por isso, irmãos, a nossa conexão é muito importante com o Senhor. E quando a gente pega, por exemplo, as roupas do Cohen Agadol, do sumo sacerdote, elas tinham ouro, que conecta com a divindade, elas tinham azul, que conecta com os céus, né? O azul turquesa, né? Ele tem o púrpura, que conecta com a realeza, o carmesim, que é aquele vermelho forte, que conecta com a redenção, o linho fino, que conecta com o homem perfeito, com o homem já redimido na eternidade, com o justo. Você está entendendo? Então, a roupa do líder já falava com os liderados como eles deveriam se comportar. E o líder, lá, o Cohen Agadol, ele não precisava dizer uma palavra. A postura dele falava por ele. As palavras dele ensinavam, e os seus atos também. A sua postura mostrava para as pessoas como eles deveriam agir. Tudo isso conectado com o azeite. Você se lembra que quando os sacerdotes foram ser separados e consagrados ao Senhor, foi derrubado na cabeça deles azeite. Por que azeite é derrubado na cabeça? A nossa mente precisa ter os paradigmas do passado, os padrões antigos, quebrados, rompidos totalmente. Como é que você faz isso? A unção que quebra o jugo. O profeta Isaías diz isso. Colocar azeite na cabeça
não é só para te dizer, agora você tem uma obrigação ministerial. Não, é muito mais do que isso. É como se nós estivéssemos declarando de forma profética, quem comanda a sua mente agora é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. Ele está quebrando na sua mente os padrões antigos e substituindo pelos padrões da Torá, da palavra do Eterno. Agora, o seu nível de obediência vai dar um salto, porque você vai deixar de ser uma pessoa comum. Você agora entra para um hall de pessoas que receberam um chamado especial e que precisam de uma mente poderosa para guiar o povo, para interpretar a palavra. Por isso nós precisamos de conhecimento, para na hora de interpretarmos a palavra, a nossa mente ter a condição de fazer isso de forma correta. Veja a importância do azeite. Veja que a unção com azeite, ela é poderosa e ela guia o homem. O homem é ungido na cabeça, o homem é ungido, ele é ungido no ouvido, no polegar, na mão, no polegar do pé. Para que tudo isso? O que você vai ouvir é importante. Nós não podemos ouvir coisas que vão tirar a nossa shalom. Nós não podemos ouvir coisas que vão nos levar a fazer acusações contra outras pessoas. Lashon Hará. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que os nossos ouvidos recebem. As nossas mãos, o que elas recebem, o que elas dão. Precisamos tomar cuidado com isso. Os nossos pés, os caminhos pelos quais eles andam. Por isso precisamos dessa unção completa. Entende isso? Por isso que o óleo é tão precioso, o azeite é tão precioso. E todos esses padrões vêm de onde? Israel. Estão colocados aonde? Redigidos aonde? Na Torá. Aí nós precisamos da Torá oral para interpretarmos isso e entendermos como cada uma destas coisas devem acontecer. Entende que isso não pode ser feito de qualquer jeito, por qualquer pessoa e em qualquer lugar. Tudo isso tem um padrão. O uso do azeite, ele é regulamentado pelas Escrituras. Aquele azeite de unção, não é qualquer pessoa que pode fazer, não. Não dá para fazer, não dá para alguém chegar e dizer assim, eu vou fazer esse óleo de unção, eu vou fazer esse azeite aí e vai ficar tudo bem. Não, não pode fazer isso. Esse azeite, ele só pode ser feito por pessoas especializadas. Você entende isso? Portanto, irmãos, é importante nós mantermos esse padrão de santidade, de busca. Nós temos que manter um padrão no qual nós possamos olhar e falar assim, Senhor, eu quero só te obedecer. Então, essa questão da unção, ela é muito importante para todos nós. E eu quero falar agora, finalizar esse vídeo falando para você que é líder. Nós não precisamos só do poder, nós precisamos do conhecimento. Se nós pegarmos, por exemplo, e fizermos uma pesquisa na Bíblia, nós vamos ver que os grandes homens, eles não tinham só unção, eles tinham também um vasto conhecimento. Os profetas, os sacerdotes, o próprio Moshe era um homem de um vasto conhecimento. Se nós pegarmos os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, os três eram homens de um profundo conhecimento, mas também de um nível de contato, de obediência e de espiritualidade muito alto. Você entendeu? Nós precisamos unir as duas coisas. Se você pegar Yeshua, quem foi Yeshua? Um homem com um conhecimento de escritura fora do comum. Tanto que ele fazia aplicações da Torá que eram inusitadas e que as pessoas olhavam e falavam, uau! Um momento desse precioso foi quando Yeshua foi levado em Pessah pela sua família, ele fez o bar mitzvah dele, e ele foi discutir, foi conversar com os rabinos locais, e eles ficaram espantados,
do conhecimento, da sabedoria que aquele menino de 12 anos tinha, 13 anos. Olha só, como assim esse menino vai ter um conhecimento desse? Com quem ele estuda? Quem é seu pai? O que seu pai faz? Seu pai é rabino? Os irmãos entenderam isso? Então, Yeshua tinha os dois lados. Se nós pegarmos para finalizar aqui o meu exemplo, Rabino Shaul, conhecido como Paulo. Rabino Shaul, ele estudou com o melhor rabino da época, o mais sábio da época, chamado Gamliel. Ele tinha o conhecimento da escritura e a autoridade espiritual. Ele tinha o quê? O azeite. E ele tinha a Torá. Ele tinha as duas coisas que quando elas se conectavam, ele era um homem grandemente usado pelo Senhor, assim como foi Yeshua. Que isso possa acontecer conosco, que esse azeite, ele não seja só um mero enfeite, que ele não seja só uma coisa que a gente faz aí para cumprir um ritual, mas que haja uma unção poderosa sobre a nossa vida e que em nome de Yeshua a nossa luz nunca se apague, para que quando nós nos apresentarmos diante de Yeshua, ele possa dizer que a sua luz que brilhou na terra continue brilhando diante de mim para todo sempre e eternamente. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Mande esse vídeo para todos os teus conhecidos. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Toda Rabá.